Vamos então para o nosso quadro aqui no programa Piracicaba agora da Uniodonto. Sempre é um momento de muita informação, um quadro que vem justamente para trazer informação para você que está em casa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Andréia Costa, cirurgiã dentista. Vamos falar de dois assuntos muito importantes para você que está em casa. Andréia, muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Vamos conversar então com você que está em casa também, você pode participar conosco. Hoje o tema, são dois temas na verdade, é odontopediatria, muito importante, vamos falar das crianças, dos cuidados, da saúde bucal das crianças, né? Entre vários assuntos, até mesmo a escovação, como se a criança aprende, se ela está ligadinha no papai e na mamãe, tudo isso a gente vai conversar aqui com a doutora e vamos falar também sobre clareamento, um assunto que está em alta, as pessoas estão procurando bastante, tem a ver com a autoestima também de cada indivíduo, tudo isso a gente vai conversar aqui com a doutora Andréia. Andréia, vamos para a gente iniciar, né? Vamos falar sobre os cuidados da saúde bucal das crianças, né? E é uma dúvida que eu acho que é muito bacana para quem está em casa também. Qual é a idade da criança que ela tem que ir ao dentista? Eu já emendo junto aí, doutora, a escovação. Qual é o momento que a criança começa a realmente usar a escovinha, ou papai e mamãe usar a escovinha? Por gentileza. Boa noite. Então é o seguinte, nós comentamos sempre que a consulta ao dentista, a primeira consulta, ela deve ser iniciada antes mesmo do nascimento do bebê. Do mesmo jeito que tem o pré-natal médico, tem o pré-natal odontológico. Então, os cuidados já vão sendo ensinados para a mãe desde o momento da gestação, que é quando já está sendo formados os germes dentários do bebê. Então, quando a criança nasce, é importante ela já ir ao dentista, porque aí o cirurgião dentista, odontopediatra, que é o especialista nesse assunto, vai orientar não só a fazer a higienização, mas também como fazer os cuidados dessa boquinha do bebê, ver como que está não só o freinho da língua, mas também o freio labial, que é algo que vai ajudar ou prejudicar no momento do aleitamento materno. Perfeito. E que é muito interessante as mães já saberem para não terem problema durante a lactação. Agora, durante a lactação, pós, né? Tem a limpeza que é feita também do bebê? Como que é feito isso? Sim, a limpeza da boquinha do bebê, a gente fala que ela é feita nos rodetes gengivais. Então, a criança ainda, o bebezinho, ele não tem dentes, tá? Mas já é iniciada a higienização oral para que ele possa se habituar com essa manipulação odontológica. A criança, se acostumando a essa manipulação, vai ter muito menos problema depois quando iniciar a escovação. Então, no início é feita a higienização com uma gaze embebida em água filtrada e é feita na mucosa oral, né, ou seja, por dentro da bochecha e no rodete gengival. Perfeito. Quando começam os primeiros dentinhos, aí tem escovas específicas para isso, para a higienização da criança, que é uma escovinha que ela tem menos cerdas, ela é mais macia e isso daí vai ser orientado pelo cirurgião dentista. Então, muito importante, como falou a doutora Andréia, se você quiser participar conosco também, por gentileza, está aqui o WhatsApp 991411048, tem alguma pergunta, pode fazer essa pergunta. Então, ela já começa junto com o pré-natal, vamos dizer assim, isso, né? É um pré-natal odontológico. Odontológico. É muito importante, né? E aí, eu acho que é uma coisa muito bacana também, né, doutora? Você que é especialista no trato das crianças, é a questão da proximidade também, né? Com a figura, né, do profissional dentista, né, junto com a criança, né, para ela já acostumando não somente a questão da saúde, mas com a presença também. Isso é importantíssimo, né? É o que nós sempre dizemos, é trabalhar com a prevenção. Então, a criança, se ela está vendo já o cirurgião dentista o tempo todo, ela não vai ter aquele medo, geralmente, que os adultos têm, que vai ao dentista, fala que tem um motorzinho. Então, a criança não vai ter esse problema. Ótimo. Então, a criança ela já vai sendo de uma forma lúdica, introduzindo na prevenção dentária. Então, as crianças também, por que necessitam de um especialista? A abordagem que eu faço com um bebê não é a mesma de uma criança de 3, 4 anos e não é a mesma de uma criança de 10 anos, que já está na pré-puberdade. Não só pelo tratamento, que é diferenciado, mas também pela questão da abordagem que faz, porque tem que criar uma empatia com essa criança, porque a partir do momento que você cria empatia com a criança, ela aceita mais o tratamento odontológico. Estamos ao vivo aqui com a doutora Andréia, cirurgiã dentista, ela que faz parte do quadro da Uniodonto, gente. Um quadro da Uniodonto, você já sabe, são especialistas,
várias áreas para atender você que nos assiste, você que está assistindo a gente, não é? Então é muito comum você encontrar com a doutora. Puxa, olha a doutora, minha dentista. Pode se manifestar também, pode escrever aqui no programa Piracicaba Agora. Pois não, Maria? Vamos lá começar com as participações, claro. Então, doutor. O pessoal aqui faz perguntas também. Olha só, a gente começa com a da Camila. Camila dá boa noite, quer saber se criança pode usar enxaguante bucal. Que interessante, hein? Sim, tem enxaguantes bucais que são específicos para criança, que são saborizados, e hoje em dia todos já estão livres de álcool. O importante sempre é utilizar o enxaguante oral como um complemento da higiene. Não adianta usar só para disfarçar o hálito. Então tem que ter uma boa escovação, o bom uso do fio dental, para depois sim usar o enxaguante como um complemento e manter essa higiene que foi realizada por um tempo maior. Doutora, o fio dental a criança também usa? Tem que usar? Criança tem que usar fio dental, porque o fio dental ele é importante não para remover somente aquele resíduo de alimento que fica entre os dentes, mas sim ele é importante para remover a placa bacteriana que se forma entre os dentes. Crianças menores têm os dentes mais afastadinhos, mas a escova ela é incapaz de limpar esse espaço interdental, aonde geralmente acontecem as cáries interproximais. Então, a criança começou a ter mais de um dentinho, já tem que usar o fio dental. A outra coisa que eu queria que a senhora falasse, a questão do mito que existe. É dente de leite, então não tem problema, né? Eu queria que você falasse isso, a questão do dente de leite, que às vezes papai e mamãe falam, dente de leite não tem problema, né? Quando tiver o definitivo, aí sim a gente vai pensar em tratar, escovar. Se é de leite, não tem problema. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, porque nós começamos já a prevenir as doenças da dentição permanente na dentição decídua, que é a dentição temporária. Quando você cuida bem dos dentes de leite, você está protegendo o germe dentário que está logo abaixo dele. Além disso, tem uma outra questão. Você já começa a definir o perfil do adulto, da dentição adulta desde a criança. Olha só. Com a questão dos maus hábitos, se chupa chupeta, se chupa dedo, tudo isso pode deformar o céu da boca da criança e isso vai deformar a dentição. Temos essa imagem, por exemplo, que é de uma criança, que a primeira dentição que está na frente são os dentes de leite. Ficaram molinhos, demorou para amolecer, para os pais removerem, e nasceu permanente atrás. Puxa. Então, se eu não cuido bem da dentição de leite, se eu não faço a remoção no momento certo, eu preciso ir ao consultório dentário para fazer sobre anestesia, que é bem tranquilo também, tá? Não, a criança não tem dor, mas já é algo que poderia ter sido feito em casa e que ela precisa recorrer ao consultório. Já não está mais na rotina normal, natural, que seria a tirada do dente. Tirar o dentinho em casa. Agora, aqui a gente pode ver, nesse caso aí, ele acaba atrapalhando o dente permanente que está vindo atrás, né? Isso, aí começa ocasional que a gente chama de maloclusão pela malposição dos dentes. Nesse caso, a gente já começaria a trabalhar com essa criança no que seria a ortopedia facial. Não é a ortodontia, é a ortopedia, que eu vou estar mexendo sobre os ossos para dar o espaço adequado para os dentes permanentes entrarem. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento desde o início, porque aí nós vamos evitar um tratamento prolongado de aparelho depois na idade adulta, ou até evitando esse tratamento. Correto. Nós estamos ao vivo aqui recebendo, no programa, a doutora Andréia Costa, ela é dentista da Uniodonto. E você participa conosco, 99141-1048. Lembrando que esse programa vai reprisar hoje às 23 horas e depois tem a segunda reprise às 3 horas da manhã. Você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar para nós, para o nosso WhatsApp. A gente encaminha também aqui para a doutora Andréia. Pois não, Maria? Vamos lá, a próxima dúvida é da Maria. Ela diz o seguinte, ela diz, boa noite, Neto e Maria, equipe. Doutora, tem uma criança que nasceu com 2 dentinhos. Tem que tirar esses 2 dentinhos? A criança recém-nascido é filho de uma amiga da Maria. Sim, é algo que acontece, que são os dentes neonatais, não é tão raro, mas também não é tão frequente. Então, o que precisa ser feito? Levar ao cirurgião dentista, porque esses dentinhos, geralmente, eles não têm uma raiz muito longa. Então, o risco qual é? É da criança aspirar esse dentinho, não é engolir. Se ela engolir, tudo bem, mas ela pode aspirar e engasgar. Então, por isso, tem que ir ao dentista, ao odontopediatra, para ver o momento correto de remover esse dentinho. O correto é remover para não correr esse risco, né, doutora? Isso, tem que ver, assim, o dentista tem que avaliar, tá? Mas geralmente eles não têm uma raiz longa, então seria remover. Se não, deixar ele ali.
Tá? O dentista vai saber avaliar o momento adequado de fazer a remoção. Perfeito. 2534-1234 pelo telefone. Se você quiser fazer uma pergunta pelo WhatsApp, está aqui embaixo. 99141-1048. Pois não, Maria. Agora a Bia também conosco aqui, né? Bia, boa noite, obrigada pela audiência. E ela diz o seguinte: boa noite, me chamo Bia. Quando uma criança cai e o dente fica escuro, o que devemos fazer? Olha, eu nunca tinha ouvido isso, doutora. Pode acontecer? Pode acontecer, principalmente às vezes na escola, tá? Então são os dentinhos de leite ou com os permanentes também. A conduta ela é um pouco diferente para cada caso. Quando é o dentinho de leite, a criança cai, tem que levar ao dentista para poder avaliar se houve alguma lesão na raiz do dente ou ao redor dele, que é o que a gente chama de ligamento periodontal. Quando afeta esse dente e ele teve uma pancada muito grande, muitas vezes não quebra a raiz, mas ele meio que morre por dentro. Por isso que o dentinho fica escuro. Aí é o caso da gente avaliar em que idade a criança está, o tamanho que está esse dente, para ver se faz o tratamento do canal ou se já faz a extração do dentinho para vir o permanente. Para vir o permanente. Para vir o permanente. Então precisa ir no dentista, não tem jeito. Numa situação, de uma figura que a gente pode criar. Um dente está ligado ao outro, né? O dente de leite com o dente permanente. Não há uma separação para a gente poder entender da responsabilidade que tem o dente de leite, né? Não dá para perder essa conexão. Isso. Do mesmo jeito que a gente imagina um filho quando ele vai ser adulto, a gente tem que imaginar um dente como vai ser. Perfeito. Só que a gente tem a oportunidade de trocar de dente, né? E de filho não tem jeito. Não tem jeito, exatamente. Então o dente de leite, se ele é bem cuidado, vai vir provavelmente um dente permanente saudável. A criança já teve a prática, né, no dentinho de leite para poder aprender a escovar, para poder manipular a escova e aí fazer a dentição e o uso do fio dental no dente permanente. Doutora falou da chupeta, né? Eu sou de uma época, doutor, vou entregar aqui meu pai e minha mãe, onde a chupeta era mergulhada no açúcar. Meu Deus, vamos falar um pouquinho, porque às vezes, né, esse tom, né? Eu vi esses dias, foi muito bacana, eu dei muita risada, que eu vi na internet, no Instagram. A mãe falando assim, era um creme, não vou falar o nome aqui, mas é um creme que é delicioso, que a gente passa, né? Passa nas torradas, no pão. De avelã? De avelã. E a menina falava assim, o que a minha mãe fala? Mamãe fala que não pode comer. Por quê? Porque é ruim, né? Dá dor aqui na barriguinha. E a vovó? A vovó fala assim, pode comer à vontade. Vamos falar um pouquinho disso, porque por causa de vô e de vó, tudo pode, né? É o que eu sempre falo com os pais quando vão na clínica, né? Mas ele come muito doce. Eu falo assim, mas ele não pega o dinheirinho e vai na venda comprar o doce. Exatamente. Mas é que você facilitou, então a avó facilita. Vó, infelizmente, tá só para mimar. Vó não tem obrigação, né? Mas tem que tomar cuidado, realmente, com a chupeta, porque a criança, na primeira infância, que a gente chama, o céu da boca ainda são duas cartilagens que estão em formação e que depois vão virar osso. Enquanto elas são cartilagem, a pressão que a chupeta faz no céu da boca faz com que essa criança fique com o céu da boca profundo, os dentes vão nascer em má posição e prejudica a parte respiratória também. Olha só. Então, o ideal, se a criança chupa a chupeta ou o dedo, é que ela perca esse hábito até os 3 anos de idade. Muitas vezes é complicado para os pais fazerem isso em casa, então o que a gente aconselha? Procura um dentista de confiança, vá até lá, que nós temos várias técnicas que podemos ensinar de maneira individualizada conforme o perfil da criança. Muito bom. Estamos ao vivo. Nesse momento, claro, o tema está odontopediatria. Tão importante, né? Aliás, eu quero parabenizar a doutora e todos os profissionais, né, se dedicam aí ao trato, aos cuidados da criança, que eu acho que é um momento muito delicado, né? Como a doutora acabou de falar aqui para nós, né? A abordagem é totalmente diferente, mas isso traz uma segurança, não somente para a criança, que vai ser uma pessoa com cuidado, com uma higiene bucal excelente e também ter segurança, né? Que ali o dentista, o consultório, a Uniodonto está aqui para tratar, para você não adoecer. Isso é muito importante também. Todas as dicas que a doutora está dando aqui é para a criança não adoecer. Né? São dicas valiosas que, através desse quadro de prestação de serviço da Uniodonto, a gente consegue trazer para você, público que está em casa. E a gente vê, doutora, olha a participação do público, né? O público quer participar, tem dúvida, quer compartilhar. Pois não, Maria? Tem bastante pergunta chegando aqui, estou respondendo todo mundo, doutora vai responder a todos, tá?
O José Eduardo, da Boa Noite Neto e equipe. Boa Criança noite. com dente de leite, pode usar aparelho, doutora? Ah, tá. Sim. Ele é lá da Vila. Abraço a todos lá da Vila Um Resende. abraço. Sim, podem usar, mas são aparelhos diferentes. Quando a gente fala em aparelho fixo, nós estamos falando numa ortodontia. Aí seria para corrigir a posição dos dentes permanentes. As crianças que ainda têm dente de leite, nós usamos o que seriam os aparelhinhos móveis, que é a ortopedia facial. Então, esses aparelhinhos, eles vão trabalhar na parte óssea, fazendo com que o osso cresça na posição adequada, para depois ter menos problema na posição dentária. Então, a avaliação no dentista, ela vai fazer exatamente isso, avaliar se a criança está predisposta a ter ou não algum problema de posição dentária. Eu vou aproveitar aqui, a doutora trouxe para nós, olha só, ela trouxe alguns exemplos aqui, né, doutora? Eu queria que você explicasse para nós. Você passou no espaço muito bacana que o Onodonto tem, né? Exatamente. Que, aliás, eu falei aqui, poucas pessoas sabem, mas eu falei aqui que é aberto a todo público, né? A todo público. Nós somos da Dental, né? Da loja Isso. Dental, da Uniodonto, que inclusive amanhã vai estar inaugurando um novo site. Ai, que legal. Então vai poder que ser legal. realizado também compras via Que site. bom, que E eu bom. passei lá justamente para pegar algumas escovas de dente, que às vezes é difícil você saber como utilizá-las. Uhum. Então tem que ter a orientação do dentista, que vai ver o tamanho da arcada da criança e vai escolher a escova certa. E olha só que legal, do Cocoricó, adoro. Do Cocoricó. Os personagens, eles existem Muito para bom. serem lúdicos. Isso, né? isso é Bem muito bom. lúdico. Ó, estamos acompanhando a imagem do espaço da Uniodonto, né? Que é a Uniodonto Dental, onde você vai encontrar todos os produtos, tá bom? Daqui a pouquinho eu passo o endereço para você também. Volta para cá, por favor. Olha só que legal, gente. Tá vendo só? Esse daqui, como a doutora falou, qual que é a sequência? Esse é a primeira escova, é isso? É isso que eu ia mostrar, tá? Essa daqui é uma escovinha que a gente fala que é a do primeiro dentinho. Por quê? Ela tem poucas cerdas bem suaves, que vão fazer a limpeza dente a dente da criança. Aham. Então, vai ser muito mais fácil para o pai manusear e poder realizar essa limpeza. Conforme a criança cresce, vai crescendo a arcada dentária, aumentando o número de dentes, aí nós já temos outra escova, que a Essa gente daqui. chama a escovinha de 0 a 4 anos, Aham. ou pode ser essa também, que é de 2 a 5 anos. Isso é uma idade média que as empresas fazem, tá? Mas, na verdade, o dentista é que vai escolher qual o melhor tamanho de escova. E deixa eu fazer uma pergunta, já interrompendo você, Andréia. É sempre muito bom ir com a escova no dentista, com a criança, Sim, né? eu sempre peço para ir com a escova e não comprar uma escova nova para ir no dia da consulta. Aham. Levar a escova que é utilizada em casa. Perfeito. Porque assim nós vamos conseguir ver como que é o desgaste da cerda da escova, então a gente consegue avaliar aonde está sendo o problema da escovação. Se é na escova, se é na falta do fio dental, se é a Sim. forma como O manipula. manuseio, né? O manuseio. E quando a criança é muito pequena, eu sempre falo o seguinte, compre uma escova lúdica para a criança brincar, para ela escovar, do personagem que ela quiser, né? Que cada criança tem ali a sua preferência. Sim. E depois, os pais tenham uma escova de uma marca boa, de cerdas macias, e que ele vai fazer esse final da escovação que é a supervisionada. Perfeito, perfeito. É questão do creme dental também, a criança pode usar qualquer creme dental? Olha, houve-se uma época na Tem uma pergunta, desculpa, eu tô atropelando aqui. E tem participação, perdão, doutora, perdão, Maria. Imagina. Pois não. Na verdade, pegar o gancho já que vai falar de creme dental, o Gabriel está aqui assistindo a gente. Obrigada, Gabriel, pela companhia. E ele quer saber, doutora Andréia, criança pode usar as pastas de dente de carvão olha só. ativado? Vamos saber. Olha, a pasta de carvão ativada, ela foi muito difundida, que clareia os dentes, que dá uma melhora, mas ela não está indicada nem para criança e nem para adulto. Olha só. Principalmente para criança. Criança, houve-se uma época que se falava para não usar pasta com flúor, porque o flúor é tóxico. Porque geralmente quer engolir. Porque a criança não tem essa capacidade, muitas vezes, de cuspir a pasta e que, ao ingerir, seria prejudicial. Porém, novos estudos foram feitos, a ciência está sempre aí com embasamento científico, em evidências. O uso da pasta com creme dental com flúor é muito importante. O diferencial está na quantidade que se coloca de pasta na escova,
que num caso de um bebezinho é meio grãozinho de açúcar, é realmente sujar Bem só a pouquinho. escova, porque se ele deglutir não vai ser tóxico, e depois na idade adulta o tamanho de uma ervilha, mas de um creme dental normal, sem carvão ativado, sem bicarbonato, sem esses agentes que na verdade eles são esfoliantes do esmalte dentário. Olha, isso acaba prejudicando por fim, Acaba, né? Vai tirar a proteção, não vai ter mais Exatamente. brilho, né? Muito bom. Vamos agora mudar o nosso tema? Vamos falar sobre... Eu sei que tem... Ó, você que está assistindo, tiver mais perguntas, vai mandando. A doutora volta aqui em breve. Ela vai participar mais vezes, porque a gente sabe que o tema é muito importante. E claro que a Uniodonto, ela realmente quer que a informação chegue para você de casa, né? É um quadro de prestação de serviços da nossa querida Uniodonto. Vamos mudar então. Vamos falar sobre clareamento. Olha, são duas coisas que eu gostaria de falar com você, Andréia, para a gente começar. Primeiro, que cresceu muito, né? E faz muito parte do dia a dia. É um cartão postal. O sorriso de uma pessoa é o cartão postal. Às vezes a pessoa tem um pouco de timidez ou não se sente bem sorrindo porque os dentes estão amarelados, não tem uma qualidade bacana. E aí a medicina, né, a evolução da ciência junto com a odontologia vem para ajudar nesse aspecto, né? Então tá além da questão somente estética, mas a autoestima da pessoa, né, doutora? Com certeza, até porque a definição de saúde, né, pela Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, psíquico e social. Então, se socialmente eu não me vejo bem, então eu também vou estar me sentindo adoecida. E muitas vezes chega ao consultório pessoas que são tidas como pessoas muito sérias, pessoas que não sorriem, e muitas vezes não é pela falta de simpatia, mas sim pelo constrangimento de sorrir e não ter uma dentição bonita. Exato. Tá? Exatamente. Só que aí entra a parte do clareamento dental. Pois é. Que é um tratamento estético, que você consegue o resultado rápido, que dá realmente um brilho no seu sorriso, mas tem aí as suas vírgulas, né, os seus poréns. Ele deve ser feito sempre com bom critério e com o acompanhamento de um profissional da área odontológica. Porque muitas vezes algumas pessoas vêm em sites e compram produtos para clareamento e que não são os adequados. Muito perigo, né? Que a gente tem até a questão do uso inadequado desse tipo de produto, né? Que tem que ter orientação do profissional. E produtos falsificados também, né, doutora? Exatamente. Tem a questão da qualidade, né? Porque todo produto, não só falsificado, mas tem a qualidade, o controle de qualidade sobre esses produtos. E quando eles são vendidos de forma indiscriminada, vão ter efeitos colaterais. Mas o clareamento, de um modo geral, ele é um tratamento seguro, quando bem executado e no momento certo. Por que a gente fala no momento certo? Porque tem a ver com a questão do planejamento odontológico. Então, tem uma consulta, às vezes a pessoa quer ter aquele dente claro o mais rápido possível. Sim, quer resultado para ontem. Para ontem, que tem uma festa, um casamento e já quer ter o dente claro. E isso não é muitas vezes o que a gente consegue fazer. Porque para fazer o clareamento, porque tem alguns tipos, né, e subtipos. Teria o clareamento, que é o caseiro, que a gente fala caseiro, mas que na verdade ele é feito em casa, mas ele tem um monitoramento do profissional. Perfeito. Tem o que é feito em consultório, que aí ele pode ser com laser ou sem o laser. E tem o clareamento, que ele é da forma mista, que a gente combina feito no consultório e o que é feito também em casa através das moldeiras, tá? O clareamento, tem que tomar cuidado, porque assim, uma coisa que tem que ficar clara, logo de princípio, ele não vai clarear o que são porcelanas e resinas. Então, se eu tenho uma porcelana num dente, se eu tenho uma resina, o clareamento, o gel clareador não tem efeito. Ele só vai ter efeito sobre o tecido dentário. Para fazer o clareamento, eu também não posso ter cárie nos dentes, porque senão ele vai penetrar no dente cariado e aí vai ter muita dor, muita sensibilidade e pode levar a um canal. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. Pessoas que têm, por exemplo, retração dentária, que têm exposta a gengiva, não deve fazer um clareamento, por exemplo, sem a supervisão. A gente pede para fazer no consultório, porque como mostrou na imagem anterior, a gente coloca essa barreira gengival. Olha isso só. azulzinho Mostra em pra volta nós. dos dentes é a barreira gengival. Essa barreira gengival, ela é colocada no clareamento que é realizado no consultório. E se você vê, além dessa barreira gengival, nós temos também um abridor de boca. Então, ele vai proteger toda a mucosa do paciente, a língua
e essa papila, essa gengivinha que fica entre os dentes. Porque o gel, que é usado no consultório, ele é mais concentrado e ele pode queimar a mucosa e dar ulcerações. Por isso, quando ele é feito sempre com o dentista ao lado, monitorando e removendo caso tenha alguma queixa de dor. Ou se houver algum deslize, escorrer um pouquinho do gel, nós temos o neutralizador no consultório, que ele é colocado e evita essa lesão. Para evitar a lesão, né? Estamos ao vivo aqui, doutora Andréia, ela é cirurgiã dentista, estamos falando sobre clareamento. Claro, tem participação também sobre esse tema. Pois não, Maria? Tem sim. A Jéssica está aqui conosco. Jéssica. Obrigada, Jéssica, pela companhia e participação. Ela diz o seguinte: eu tenho prótese, posso fazer clareamento? Ah, que interessante. É basicamente o que eu falei, tá? As próteses, elas não são clareadas pelo gel clareador, porque elas são geralmente de porcelana ou algum material estético. Então, não vai clarear de forma nenhuma com nenhum clareador. O que pode se fazer é uma manutenção dessas próteses com a limpeza correta para que ela mantenha a maior durabilidade e, geralmente, as próteses mais novas, elas nem sofrem pigmentação, porque a porcelana ela não pigmenta. E aí tem um detalhe também que é importante falar. O clareamento, a gente fala que é a fase final do tratamento. Porém, se uma pessoa vai fazer uma prótese, é melhor que ela faça primeiro o clareamento. Sim. E aí a prótese, quando for feita, já vai ser feita na cor na que cor conseguiu. Do clareamento, para não dar diferença. Na cor do clareamento, para não dar diferença. Porque nós conseguimos fazer a prótese da cor do dente, mas a gente não consegue depois deixar o dente da cor da prótese. Perfeito. Olha os produtos aqui, quero destacar para vocês. Doutor, esse daqui seria o caseiro, é isso? Isso. Esse daqui é o material que a gente usa, tá independente da marca. Pode abrir aqui um pouquinho? Abre. Ele vem com seringas e que nós orientamos os pacientes a como colocar esse gel dentro da moldeira. Tá aqui dentro, tá o gel está aqui dentro. Aí a moldeira é essa que está na tela, que vai abrir para nós. E nós colocamos meia gota em cada superfície do dente. Meia gota em cada... Meia gota em cada espacinho desse. Como que eu vou fazer para colocar meia gota? Sim. Por isso que precisa do dentista, que ele vai explicar exatamente o local, inclusive, que você tem que colocar para que essa gota ela não escorra e queime a mucosa. Esse gel, ele é menos concentrado do que o gel utilizado no consultório, porém ele também é ácido e agride a sua mucosa. Perfeito. E quando nós fazemos isso, o paciente, a cada término de seringa, que deve durar em torno de uma semana, ele volta para uma avaliação para vermos se está tudo bem com o dente, com a gengiva, para que ele possa continuar ou não. É caseiro, mas o acompanhamento é fundamental, suma importância. Né? Só é chamado de caseiro porque ele é feito em casa pelo paciente, mas sobre a orientação e os cuidados do profissional. Mais perguntas chegando para nós, a participação, são 19h56. Ó, nosso tempo está correndo, viu? O assunto é interessante, pois não, Maria? Sim, a Bia tem outra pergunta aqui, né? A Bia quer saber, doutora, se clareamento causa sensibilidade. Boa pergunta. Algo que pode acontecer com clareamento é a sensibilidade. Por isso que a gente precisa avaliar o momento adequado de iniciar esse tratamento para que não tenha sensibilidade. E aí nós podemos fazer uso de alguns equipamentos que diminuem essa sensibilidade caso ela venha ocorrer. Então, esses equipamentos seriam, por exemplo, o laser. Quando a gente fala em laser, a gente pensa no clareamento a laser que é feito no consultório. Na verdade, esse clareamento a laser, que está até sendo mostrado na imagem, é o gel que ele é fotoativado por uma fonte de energia que é uma luz violeta. Tá? Então, isso daí vai estimular com que o processo ocorra de uma forma mais rápida. Mas nem todo mundo estará apto a fazer isso, porque pode ter sensibilidade. Certo. Então, aí usa-se o clareamento, então, caseiro, que é uma concentração menor, demora-se mais para chegar ao resultado, só que ele dá menos sensibilidade. Caso o paciente venha a ter sensibilidade, nós dispomos de alguns equipamentos que são, sim, os lasers, tá? Que pode ser o laser vermelho ou infravermelho, que tem de várias marcas. Aqui eu tenho de duas marcas, de duas empresas, tá? E esse laser, ele vai ter, então, a capacidade de diminuir a sensibilidade dentária, tá? Seja ela causada pelo clareamento ou não. Quantas sessões? Depende muito de paciente para paciente. Depende de como que é essa sensibilidade e a região que ela está. Mas se ele está com muita sensibilidade, no dia que a gente coloca, ele já sente um alívio. Um alívio. É bem momentâneo, assim. Ele fala, não preciso mais. Não, na hora dá uma analgesia muito boa, mas aí ele precisa fazer novas sessões. Em torno de umas 5 para começar. Umas 5 para começar. Duas perguntas. Qual a idade
que eu posso fazer? Porque a gente está vendo, está crescendo muito isso, né? Justamente por atração, né? De bem-estar das pessoas. Daí a gente vê cada vez mais jovens querendo fazer. Então eu queria saber qual que é a idade ideal para se fazer um clareamento. E a segunda pergunta é, quantas vezes, qual o tempo que eu tenho que dar entre um clareamento e outra sessão? Não, mas vamos supor, são 5, deu resultado legal. Daqui quanto tempo eu vou ter que retomar o clareamento? Tá, aí nós vamos estar lidando então com duas coisas. A idade ideal é quando o dente ele já formou totalmente o dente, mas não quando eu vejo o dente formado em boca, porque o dente ele forma primeiro a coroa e depois ele forma a raiz. Então eu preciso estar com essa raiz com o ápice totalmente fechado. Quando fecha o ápice do dente, aí eu posso estar fazendo o clareamento. Como que eu vou saber se fechou ou não o ápice? Aí o dentista pede uma radiografia, geralmente uma panorâmica, que a gente consegue avaliar essa idade dentária. Então, mas geralmente é lá pelos 18 anos, maioridade. Se for menor de idade, tem que ter a autorização dos pais. Mesmo que o ápice esteja formado, a gente precisa da autorização dos pais. Fiz, ficou excelente. Daqui quanto tempo? Ficou excelente, quanto tempo? Aí vai depender do seu hábito alimentar, tá? Se você já fez uma vez, algo que eu sempre gosto de esclarecer, o dente ele vai clarear sempre de 1 a 2 tons no máximo, tá? Porque aí nós contamos também com fator genético. Claro. Fez o clareamento, fica restrita a alimentação? Não, você pode comer de tudo normalmente, mas tem que tomar cuidado com a sua higienização. Se eu tenho o hábito de tomar muito café, no meio dessa manhã, aumenta uma escovação a mais, que aí o clareamento vai durar mais tempo. E o uso do fio dental é imprescindível. Porque o que acontece? Às vezes o dente está claro, mas quando a gente olha entre um dente e outro, fica aquela linha escura. Tá com o dente está emoldurado. Tá emoldurado ali, e aí, esse que é o problema. Então, precisa realmente estar mantendo as consultas em dia, para manter a sua higienização, a sua profilaxia, que a gente fala, sempre em dia, para o clareamento durar mais. Andréia, que aula, hein? Para nós. Que aula. Tem participação aí da população também? Tem, pois sim. Não, Maria? Tem sim, é justamente isso, né? Passou rápido até, doutor. O Leandro tá aqui. Quanta explicação top, hein, doutora? Parabéns! Olha só a mensagem do Leandro na tela para você, doutora. Olha, foram muitas informações aqui. A senhora vai ter que voltar outras vezes. É verdade. Obrigado, Leandro, por estar participando. Aliás, esse quadro é muito bacana por conta disso. Você vê, a informação tem que chegar, né, Andréia? Tem que chegar para a população, né? Quando você tem informação, é muito mais fácil você ter o autocuidado. E, às vezes, a falta de informação é que gera, muitas vezes, a doença. A prevenção é o ponto-chave de tudo. Muito bom. Andréia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que você estava conversando com o Cláudio, tem mais assuntos aí para a sua abordagem. Você vai voltar conosco aqui para a gente continuar batendo esse papo, né? Tudo bem, aceito. Perfeito. Estarei. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Chegamos ao final do programa Piracicaba agora, o nosso quadro da Uniodonto. O Uniodonto que traz profissionais aqui no programa Piracicaba agora, justamente nesse quadro de prestação de serviço para todo o público de Piracicaba e região. Uniodonto. A última mensagem aqui da Adriane, que acabou de chegar. Doutora Andréia é maravilhosa, deu um show de aula aqui pra gente. Muito bom. Obrigada, Adriane. Doutora tá aqui ouvindo a sua mensagem.